Hoje eu venho falar com vocês sobre esse tema que é de suma importância na vida de muitas pessoas, que pode muitas vezes incomoda mesmo a relação de casal, a relação entre os familiares, a relação no trabalho e a relação entre os amigos. Então hoje eu escolhi como sugestão de uma pessoa que me segue aqui no Instagram o tema ciúmes. Quais são as possíveis dinâmicas ocultas por trás dos ciúmes? Então hoje eu vou elencar algumas, só para vocês terem noção dessas dinâmicas ocultas que podem estar acontecendo na vida de vocês ou de pessoas que vocês conhecem. Então é importante que nós possamos ter consciência de quais são essas dinâmicas, que muitas vezes nós nem sabemos como elas acontecem na nossa vida ou na vida das pessoas que amamos. Então hoje eu convido vocês a estarem muito atentos a esse tema que traz muito esclarecimento quanto diz respeito ao relacionamento de pessoas, né? Então eu não vou somente falar de relacionamento de casal, eu vou falar nos nossos relacionamentos na vida, porque nós temos ciúmes, eu não, tá, gente? As pessoas têm ciúmes muitas vezes em várias instâncias, né? O ciúmes, ele passa pelo relacionamento de casal, ele passa nos convívios de trabalho. Muitas pessoas dentro do trabalho acabam tendo relações de ciúmes dentro do próprio trabalho. De amizade, tem pessoas que acreditam que os amigos são exclusividade somente deles, e ciúmes por tudo quanto vai lado, né? E na relação também com os filhos, acreditando que se os filhos amam mais o pai do que a mãe, estão excluindo a mãe. Então, quais são essas dinâmicas ocultas quando nós falamos sobre ciúmes, né? Eu quero fazer pergunta para vocês, eu quero que depois vocês respondam, eu quero que vocês enviem esse aviãozinho aí para as pessoas que possam ter interesse nessa live, porque é um trabalho de utilidade pública, de sanidade pública, porque as pessoas que vivem com pessoas que são ciumentas, ou as pessoas que são ciumentas convivem com aquelas pessoas que provocam ciúmes, se assim a gente pode dizer que provocam. Hoje eu venho trazer um pouquinho de luz diante de um ângulo bem amplo que são as constelações familiares. Eu espero que eu me torne bem entendível por vocês e que vocês possam, ao terminar essa live, ter mais consciência do qual é o papel de vocês ou quais são os papéis dessas pessoas que estão envolvidas em relação de ciúmes. Então hoje eu inicio falando sobre algumas dinâmicas observadas nos campos morfogenéticos que Bert Hellinger observou dentro das constelações familiares. Então eu vou iniciar que os ciúmes pode ter a sua origem, né? Muitas pessoas falam assim, mas uma relação sem ciúmes é uma relação vazia, né? Ter ciúmes faz bem para a pessoa, né? Então nós ouvimos muitas crenças de pessoas que ouviram situações da vida delas que acreditaram que isso era verdade, né? Eu digo para vocês que para um relacionamento, seja ele qual for, né, dentro do trabalho, nas amizades, de casal, ele tem que ter um equilíbrio. E dentro das ordens do amor, principalmente quando eu vou falar com vocês sobre ciúmes, eu falo principalmente sobre equilíbrio e pertencimento. Quais são essas dinâmicas que induzem, que nos provocam ou que provocam no outro ciúmes? Então, é de suma importância nós iniciarmos essa nossa conversa elencando o que foi observado dentro dos campos das constelações familiares. Então, muitas vezes as pessoas que manifestam ciúmes em relação às outras, elas querem ter uma posse. E isso vai muito de encontro ao assunto que eu tratei em alguma live anterior de relacionamento abusivo. Ela quer ter posse de alguém ou quer que seja exclusividade de alguém.
né? Então, quando a pessoa manifesta ciúme em relação ao outro ou alguma coisa, porque tem pessoas que têm ciúme de coisas, né? Coisas materiais. E quais são essas dinâmicas que estão por trás desse sentimento? Então, vou iniciar falando sobre ancestralidade. Nós vamos localizar essa pessoa com ciúmes, é identificada com alguém que lá no seu passado, nos seus ancestrais, mantinham relações que tanto provocava ciúme quanto também sentia ciúmes. Então, nesses encontros de pessoas que sentem ciúmes e provocam ciúmes, né? Vamos colocar provocam, porque às vezes elas não provocam, mas a pessoa que tem ciúme sente que ela provoca, né? Então, vamos sim falar sempre em quem sente ciúme e quem sofre pelo ciúme, tá? Eu vou nomear desse jeito para ficar mais fácil. Então, alguém lá na ancestralidade sofria por uma situação parecida de um abuso, né, de poder. E aí, com isso, houve-se muita dor e o amor ali não foi olhado com a devida atenção. E essa pessoa pode ter sido excluída de alguma situação nesse sistema que ela estava inserida. Então, um descendente hoje sente essa vibração no campo e atualiza a versão, como se identificasse com aquele lá atrás que também ele não merecesse também ser feliz e repetisse destino. Então, vou iniciar falando então de ancestralidade. Quando também o ancestral, né, ou as ancestrais ou os ancestrais tiveram situações que eles não foram felizes no relacionamento. E aí, com isso, hoje ressoa no campo e a pessoa que hoje sente, né, que a gente sempre no sistema familiar, alguém sente a vibração dessa grande energia do clã. Ela sente e percebe, eu posso estar com um homem que me faz feliz, que provê tudo que eu preciso no meu lar, mas eu sinto uma força muito grande em mim, que eu estou ligada aos meus ancestrais que não foram felizes no casamento. E ancestrais que sofreram também com situações de ciúmes. E aí eu repito novamente um destino. Então a questão dos ciúmes pode estar vinculado à ancestralidade, tanto na questão de honrar um passado ou de não se achar merecedor de ter um destino feliz. E aí a pessoa sente essa vibração, essa energia e atualiza a versão. E aí, quando eu falo que dentro da pessoa que é ciumenta e a pessoa que sofre o ciúme, existe uma simetria, tá, gente? São encontros de destinos. Olha, sempre falo encontro de destinos aqui, né? Que a gente, na nossa pequenez, a gente acredita que vai dar conta de muitos assuntos, entra nos julgamentos e nós não conseguimos identificar que são encontros de destinos. Então, no caso de uma pessoa ciumenta com uma pessoa que sofre o ciúme, são encontros de destinos. Pessoas que no sistema familiar delas, houve alguém que era muito ciumento e utilizava desse ciúme com força, né, com poder. E encontra uma pessoa que está identificada com uma ancestral ou um ancestral, que também pode ser homem, né? Que também sofria com os ciúmes. Então, é a fome com a vontade de comer. Então, não existe que somente o ciumento leva uma culpa, né? Também existe algo na pessoa que sofre ciúme que ela procura alguém que provoque isso nela. Então, quando nós começamos a observar esses destinos que se cruzam, nós começamos a olhar para as nossas questões. Poxa, por que eu estou numa situação dessa? Sendo que tantas pessoas no meu sistema são felizes no relacionamento e eu muitas vezes, por conta de ciúmes, eu me sinto menos, eu me sinto triste, eu não me sinto capaz. Então, o que eu venho falar com vocês, que olhar as dinâmicas ocultas do sistema familiar facilita vocês terem uma vida mais leve.
aonde ficou algo preso, algo travado, que trava tudo aqui pela frente. Então, quando nós falamos de ciúmes, nós podemos estar identificados como um ancestral que provocou o ciúme, né? Ou que sofreu o ciúme, ou alguém que fez alguém sofrer por ciúmes. Então, eu quero que vocês entendam que essa é a primeira de muitas dinâmicas ocultas dentro dos ciúmes, né? Muitas pessoas, às vezes, estão num relacionamento bem confortável, estão felizes, mas de repente dá uma reviravolta e aí começa a fazer coisas, a sentir e demonstrar que tem ciúme pela pessoa que está. As pessoas que querem sair do sistema, elas fazem isso e elas aparecem como vítimas, né? Então eu começo a sentir ciúmes pelo meu marido e começo a olhar celular e começo a falar que ele está com alguém, mas na verdade essa alma, ela aspira por uma saída desse sistema. Coisa de doido, né, gente? Bert Hellinger observou que dentro dos sistemas familiares, a pessoa que é ciumenta, inconscientemente, ela busca sair desse sistema para poder deixar a culpa com o outro. É como se fosse o seguinte, uma das dinâmicas, tá, gente? Eu não posso generalizar, porque o ciúme ele é visto no campo, de campo em campo. Eu não posso falar de uma experiência minha e falar que aquilo é regra, não. O ciúmes muitas vezes foi visto dessa forma que eu estou falando com vocês, como no caso dos ancestrais, no caso da pessoa não se sentir merecedora daquele relacionamento, visto que todo mundo sofreu, aí a pessoa começa a falar que o outro tá aprontando com ele e começa a ofender, chama a mulher de safada, a mulher chama o homem de safado, olha celular. Tudo isso, na verdade, inconsciente, são desculpas para a pessoa sair do sistema. Porque inconsciente a frase que ela tem é que ela não merece aquele casamento bom, aquela mulher boa, aqueles filhos bons. Porque lá nos ancestrais não houve a felicidade que ele está vendo ali. E aí ele sente uma culpa. E quando a gente sente culpa no sistema, a melhor forma é se retirar. Então, uma das nuances dos ciúmes é essa vontade de sair do sistema para que eu pertenço ao meu sistema de verdade. Porque se todo mundo na minha família não é casado, é separado, todo mundo triste, todo mundo não conseguiu manter um casamento, eu carrego uma culpa e por isso é melhor eu me retirar do meu também para eu pertencer a esse sistema meu familiar que todo mundo fracassou com o relacionamento. Olha como é sério. Então, essa foi também uma das dinâmicas que aconteceu nos campos das constelações em relação aos ciúmes, né? Então, os ciúmes muitas vezes também aponta para algo da criança, tanto de quem sente o ciúme, de quem sofre os ciúmes. Porque, no fundo, quem requer algo de alguém e desconfia de algo de alguém, é uma relação que ele aprendeu no sistema dele. Ele pode ter aprendido que o pai fazia isso com a mãe, ou a mãe fazia isso com o pai, e por isso ele chega no relacionamento já com a história de todo mundo, menos com a dele. E aí ele começa a transferir, a projetar tudo o que ele viu na infância para esse novo relacionamento, essa família atual. Então, o que ele viu na família de origem, ele projeta na família atual. Então, essa é uma outra forma também da pessoa que sente os ciúmes representar essa forma de ciúmes. Ou ela viu alguém sendo traída, ou ela ouviu histórias de traição e com isso ela chega escaldada no relacionamento. Então, ela não chega no 100%, ela chega com 50%. E ela chega cheia de crenças do sistema dela. E às vezes, muitas vezes, ela nem está com uma pessoa assim, mas como ela
entende que relacionamento foi confuso, relacionamento, as pessoas misturam traição com convívio, e aí ele chega nesse relacionamento escaldado e chega com ciúmes, né? Então já falei de 3 dinâmicas ocultas aí da questão do ciúmes nos relacionamentos. Depois eu vou estender também para o lado das amizades. E outra questão também é de alguém que naquela criança ferida achou que o pai ou a mãe não deram o suficiente para ele. E aí ele começa a cobrar dessa pessoa que ele está casado ou está namorando, algo que essa pessoa não tem como dar. É o caso que eu falo com vocês do conto das moedas. Muitas vezes, quando nós negamos as moedas que os nossos pais nos deram, nós começamos a procurar essas moedas pela vida. E aí a gente vai procurar e projetar essa busca nos relacionamentos. E aí eu começo a ter ciúmes de uma pessoa porque eu começo a transferir para ela que adulto, gente, quando nós estamos no adulto, nós não temos esse sentimento em relação ao outro, porque nós chegamos como adulto e não como criança. As crianças, quando elas estão naquela fase de escola, ela tem ciúme dos coleguinhas, né? Elas têm ciúmes da professora, elas têm os melhores amigos e os melhores amigos não podem se misturar com outros amigos. Então, quando nós vemos adultos querendo exclusividade nas amizades, nos relacionamentos, eu não falo de traição, eu falo de exclusividade, que às vezes chegou ao ponto de sufocar tanto uma pessoa, essa exclusividade, que a pessoa não pode ter mais amigos, que a pessoa não pode conviver, que a pessoa não pode sair com outros. Ainda bem que eu não passo por isso, porque eu adoro uma convivência, e me cercear esse direito seria me perder. Então, quando a gente começa a ter consciência dessas dinâmicas, nós começamos a ficar atento. E aí a gente começa a olhar para algo que também tem em nós, o que tem dentro de mim, que atrai uma pessoa ciumenta, o que tem dentro de mim que reforça essa dor que eu sinto ao ser ameaçada ou forçada a esse sentimento da pessoa que tem ciúmes. Porque as pessoas que convivem com pessoas que têm ciúmes, elas se sentem sufocadas, né? Então, quando nós estamos num relacionamento e nós nos sentimos sufocada, a pessoa acaba não se sentindo inteira naquele momento. Então, ela acaba também deixando de ser ela. Então, o que existe dentro de mim que atraiu esse homem ciumento e que reforça em mim essa dor? Será que teve algum ancestral que também passou pela mesma situação? Então, nós devemos estar atentas, né? Que também tem mulher e tem homem na live, a essas dinâmicas, porque nós começamos a perceber se é isso que nós queremos para a nossa vida. Então, quando nós vamos para um relacionamento mais livres, mais ligados aos nossos pais, nós conseguimos conectar com essa força e aí nós conseguimos ter relacionamentos mais livres. Como? No trabalho, eu não vou querer exclusividade lá no meu trabalho, então eu vou ver todas as pessoas como contribuintes para o meu trabalho e não como concorrentes, né? Com os irmãos, porque acontece muitas vezes ciúmes entre os irmãos e com a chegada desse irmão é importantíssimo, né? Eu fiz isso aqui em casa quando eu engravidei da minha menina. Eu sempre falava tudo que eu ia fazer com o meu menino, que quem estava dando de presente para ele era ela. E eu fui contando histórias dela para ele. E quando ela chegou da maternidade comigo, ela não chegou no meu colo, ela chegou no colo do meu marido. E na hora que ele veio, eu abracei ele e falei assim: eu tenho que te apresentar a sua irmã, você não estava doida para conhecer, ela está doida para te conhecer. E aí é mudar o enredo e mostrar que é a chegada de mais um para contribuir.
e não de mais um para dividir, porque muitas vezes os pais inconsciente transferem para os filhos que não precisa verbalizar, né? Mas nos atos que agora o filho vai ter que dividir, mas na verdade não vai ter que dividir. Esse filho vai ter mais alguém para somar, alguém que lá na frente vai ser uma contribuição para poder ajudar ele também no caminho dele. Então a forma que nós lidamos na nossa vida, o nosso olhar facilita ou não a nossa vida. E aí nós podemos transferir essas questões dos ciúmes para todos os lugares, né? Nas relações de amizade, eu falei com vocês que quando nós vemos os nossos amigos com exclusividade, nós não admitimos que eles possam conversar com outras pessoas. E aí é estar na criança, porque as crianças fazem isso na escola, né? Na escola, as crianças têm como exclusividade a professora, escolhe o melhor amigo, e aí todo mundo que tenta entrar na amizade é visto como uma ameaça. E aí a gente tem que começar a olhar qual o sentimento que tem dentro de mim que desperta ciúmes por alguma pessoa. Porque, na verdade, é algo que eu estou procurando lá nos meus pais. E é curioso falar isso, que as pessoas falam assim, nossa, mas tudo é pai e mãe? Tudo é pai e mãe. Porque o jeito que nós relacionamos com o marido, ou com o namorado, ou com os amigos lá na rua, com o trabalho, com os filhos, é a forma que nós aprendemos a nos relacionar com os nossos pais. Então, o modelo que nós temos de relacionamento é justamente eles. Então, nós acabamos fazendo isso pela vida fora. E aí, quando a gente tem a possibilidade de olhar e ressignificar essas questões, nós começamos a ir um pouquinho mais livre para a vida. E aí a gente fica um pouquinho mais feliz também. Então, dentro dessas dinâmicas que eu falei da questão dos ciúmes, eu já elenquei para vocês várias situações, né, que pode estar ligado aos ancestrais que não foram felizes, vocês não se sentem felizes por ter uma vida tão boa, aí vocês também fracassam e começam a ter muito ciúme para sair do relacionamento. Essa é uma dinâmica. A outra que eu falei com vocês é essa justamente da gente procurar no nosso parceiro projetar os nossos pais, de querer que eles sejam o que nós queríamos, né? Que eles tivessem sido. Só que a gente não pode esquecer que os pais foram perfeitos no que propuseram, que era dar vida. E aí a gente tem que ter um pouquinho de gratidão, aliás, muita gratidão, e agradecer essa vida que chegou até a nós, porque se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos na vida. E aí é pegar essa vida e fazer algo bom com ela, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo, né? Então, quando eu falo na questão da pessoa que é ciumenta e a pessoa que sofre os ciúmes, nós estamos falando de encontro de destinos, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão vinculadas a esse relacionamento ciumento, ela não consegue sair. Por que que ela não consegue sair? Porque muitas vezes ela está honrando alguma ancestral ou algum ancestral, ou então está vinculada a não merecimento, né? Então ela prefere se fazer isso, ter muitos ciúmes do outro, para poder fazer com que o outro se afasta, ou ele se retira, ou então eu se retiro. E a culpa não fica em mim, porque todas as pessoas que são ciumentas, elas acabam sendo vítimas. Não sei se vocês depois podem colocar comentário aí. As pessoas que provocam, que sentem muito ciúmes da outra, das outras pessoas, elas se colocam no mundo como vítima. E estar no lugar de vítima, como eu falo com vocês, é estar no lugar de criança, né? Que é criança que não consegue resolver as situações da vida. Então nós temos que ter consciência qual é o nosso lugar no mundo. Eu estou como adulto,
ou estou procurando no meu marido o meu pai? Então a gente ter consciência de também, será que eu estou procurando nessa mulher a minha mãe? Né? Porque essas são as dinâmicas ocultas que existem. E essas pessoas que estão nos relacionamentos, eu digo abusivo, né? Porque porque tem relacionamento também, gente, que a pessoa é ciumenta e a outra que sofre o ciúme está bem. Então aí não tem problema, né? Tem pessoas que gostam que o marido tenha ciúmes, né? Eu detesto que a pessoa tenha ciúmes de mim. Eu acredito que quando a gente tem respeito, quando a gente gosta da pessoa, isso já basta, né? Ninguém precisa provar para o outro que ama ou não, diante de um sentimento tão inferior e tão pequeno, né? O ciúmes é um sentimento muito pequeno. Então, a gente se harmonizar por dentro, se conectar com os nossos pais e ficar no nosso lugar de adulto para não requerer que o outro satisfaça as nossas vontades. E no casamento, o casamento ou o namoro, eles são encontros de sistemas, né? Então, é o encontro do meu sistema com o sistema do meu marido. E ali, a gente olha e vê que é bem complexo, porque não é só eu e ele. Então, é um encontro de dois mundos, né? E aí, quando a gente tem essa consciência, nós entendemos tudo o que pode ser e tudo o que não dá para ser. E tem pessoas que convivem bem com essa questão da pessoa que é muito ciumenta. Tem mulheres que gostam que o homem tem ciúmes, porque no sistema dela, todas as mulheres eram assim. E ela não ser assim também faz com que ela não pertença a esse sistema. E aí ela se sente excluída. Então, eu também, nossa, eu adoro que meu marido sente ciúmes de mim. E aí a gente ouve essas coisas. Então, isso está vinculado às crenças do sistema dessa mulher. Porque todas as mulheres permitiram que os homens fossem ciumentos. E elas também gostavam deles terem ciúmes delas. E aí a gente, quando está no adulto, nós começamos a olhar para o outro com respeito, né? E a gente começa a entender que a vida é muito mais simples. E quando nós tomamos consciência, nós temos a capacidade de escolher se eu quero isso para minha vida ou não, né? Isso tá legal para mim, não tá legal, do jeito que eu tô vivendo não tá bom para mim, porque relacionamento não é estar bom para um, né? Relacionamento tem que estar bom para todos os dois. Então não é encontro de metades. Eu costumo falar que é encontro de inteiros. Porque se eu for entrar num relacionamento querendo que o meu parceiro seja algo que eu procurei nos meus pais, eu já estou indo muito fraco para esse relacionamento. Então eu tenho que ter a capacidade de perceber quais são o que tem dentro de mim que atrai uma pessoa ciumenta, né? O que tem dentro de mim que faz com que eu goste de sofrer os ciúmes, né? Porque as pessoas que estão num relacionamento que existe ciúmes é muito difícil, né? Eu falo isso de um lugar, assim, que eu ocupei, porque eu acredito que quando a gente dá os nossos relatos, né, a gente consegue transferir e colocar algo muito pessoal para o outro também se identificar, né? Então, só tive 2 namorados e o meu primeiro namorado era altamente ciumento. Eu não podia fazer nada, literalmente nada. E eu fiquei junto com ele 5 anos. E nesses 5 anos, eu fui percebendo que eu fui dizendo não para mim e sim para ele. E dentro dessa dinâmica, eu fui vendo o que eu queria para mim e o que eu não queria para mim. Então,
a gente consegue no relacionamento observar quais são essas dinâmicas e se a gente quer isso para nós. Porque muitas vezes a gente acredita que a pessoa vai mudar, né? E aí a gente chega a um ponto de ver e perceber que essa pessoa não vai mudar por amar tanto você ou por ter tanto ciúme de você, né? E aí eu fui vendo que quanto mais eu dizia sim para ele, eu dizia não para mim. E aí você chega ao ponto de falar, para mim já deu, né? E aí outra pessoa não aceita a sua saída da vida. É um momento difícil, porque ninguém quer perder, as pessoas não querem perder. Só que a gente também não quer perder a nossa vida. E aí a gente tem que se posicionar. Então eu só tenho a agradecer esse meu primeiro relacionamento, porque ele me possibilitou entrar para o meu segundo relacionamento, que foi praticamente em seguida, né? Eu não tive muito tempo de solteira, tive 15 dias de solteira. Ele me possibilitou ter consciência do que eu não queria para a minha vida. E aí quando eu entro em outro relacionamento, eu entro mais livre um pouco, né? Porque eu tomei consciência do que eu não queria para mim. E aí eu chego de um jeito diferente do que eu tinha chegado. Eu chego com as minhas vontades. E aí a gente tem mais chance, porque aí a gente coloca limite no outro. Então, muitas vezes, não colocar limite faz com que os outros façam uso de poder em cima de nós. E aí facilitou muito o meu segundo relacionamento, que é o meu casamento, né? Eu tenho 18 anos que eu tô com ele. Facilitou porque eu não fui mais a mesma pessoa e energeticamente eu atraí uma pessoa também que também estava na mesma energia que eu, né? Então facilita a gente conseguir olhar para essas questões de uma forma mais leve, de uma forma menos vinculada e da gente se posicionar, porque quando nós tomamos consciência, ou nós escolhemos sofrer, ou nós escolhemos ser feliz, porque não tem como, quando a verdade é uma porta que quando ela é aberta não tem como mais fechar, né? As coisas que vocês têm ouvido aqui nesse Instagram não consegue vocês olharem para a vida da mesma forma que vocês olhavam antes. E aí a gente consegue ter uma clareza e aí a gente fala assim, opa, isso eu não quero para mim. Dessa forma para mim não dá. E aí a gente fica mais seletiva. A gente fica seletiva não no sentido de excluir ninguém, mas de vocês incluírem vocês, de vocês priorizarem vocês. E aí vocês podem ter chance de entrar num relacionamento com 2 inteiros e não 2 metades. Porque quem fala que nós somos 2 metades está totalmente equivocado. Ninguém completa ninguém. A gente só se completa nos nossos pais. E quando nós estamos completos dos nossos pais, nós somos capazes de sermos felizes sozinhos. E aí a gente convida o outro a fazer parte da nossa vida. Se ele topar a fazer parte da nossa vida com as nossas exigências, tá bom, então vamos seguir junto. Mas se também ferir algo que não vai em encontro das minhas verdades ou das nossas verdades, a gente tem a oportunidade e a clareza de falar, isso para mim não é bom. Então, quando eu falo de ciúmes com vocês, eu falo de tomada de consciência. Quais são essas dinâmicas ocultas que têm dirigido a vida de vocês, que têm limitado a vida de vocês, e vocês não estão sendo a potência que vocês vieram para ser? Porque quando nós ficamos presos em um relacionamento, eu vou falar abusivo, tá, gente? Que o ciúmes, ele chega a ser abusivo, porque nós deixamos de ser nós. E nós sentimos um poder de quem sente ciúmes em cima de nós. Então eu falo isso de um lugar bem tranquilo, de consciência, que quando nós passamos por situações assim, nós temos a clareza de perceber o que nós escolhemos para a nossa vida. E aí quando vocês chegam ao ponto de
estar namorando ou casado com uma pessoa que também está um pouquinho mais livre, vocês atraem pessoas que contribuem para a vida de vocês, contribuem para as ideias, pelos objetivos, porque num relacionamento nós temos que ver quais são os objetivos desse casamento. Casamento sem objetivo não é casamento, né? Porque nós, quando escolhemos alguém, nós temos que fazer projetos. Os projetos que fazem com que nós ficamos e permanecemos casados, né? Então, dentro das constelações, nós falamos sempre de recasamentos. Dentro de um casamento, existem vários recasamentos. E é necessário que tenha vários recasamentos. Então, quando nós casamos, nós viemos de um tempo de relacionamento e o casamento é um recasamento, é uma reunião, porque nós fazemos com que esse momento nós fechamos mais uma vez um compromisso. Então, com o passar do tempo, o casal escolhe ter filhos, outro recasamento, né? Então, quando nós escolhemos os filhos para fazer parte do nosso sistema, nós estamos fazendo um recasamento, porque com a chegada dos filhos, nós sentimos uma energia de renovação, né? E aí a gente vai fazendo os projetos, a casa nova, o sítio, a gente vai, cachorro, e aí a gente vai procurando vários recasamentos. Nós começamos a fazer coisas que nós fazíamos quando nós estávamos namorando. E deixamos de ser somente os pais, porque eu sempre falei com vocês nas lives aqui, principalmente de relacionamento de pais e filhos, que o casal é a prioridade no sistema atual, né? O casal é a prioridade. E aí, por um momento, quando tem filhos, até os 7 anos, 8 anos, os filhos são a prioridade momentânea, temporária. Passado desse tempo que os filhos já comem, já sabem falar, já pronunciam as coisas, já sabem até ler, nós voltamos para o marido. O casal que não faz essa retomada, ele tende a finalizar e fechar um ciclo. Porque as mães que ficam só nos filhos, elas deixam os maridos solteiros. E aí os maridos ficam à deriva. E que homem fica à deriva, gente? Né? Então, quando nós estamos no relacionamento, os filhos já cresceram, as mães têm que deixar os filhos e voltar para o marido. Porque senão, ela está fadada ao fracasso nesse relacionamento. E muitas vezes o marido sente essa ausência da esposa, ou às vezes ela está ocupada na família de origem, e aí ele procura uma mulher para ele, porque na verdade ele só tem a mãe dos filhos dele. Então é necessário dentro de um casamento nós fazermos vários recasamentos. E aí quando essa mulher retorna ao marido, ela tem iniciativas que faz com que esse casamento fique e dure por mais tempo. Fazendo coisas que fazia quando namorava. Vamos sair sozinhos nós dois, vamos fazer isso, e começa a ter ideias que faz com que o casamento seja agora de um casal novamente. E os filhos são uma contribuição para isso. Então qualquer questão numa família atual deve-se olhar para qual é a questão do marido e da mulher. Os filhos são secundários depois dos 8 anos. Então, a mulher priorizar o casamento dela, para ela não deixar esse homem à deriva. Então, fazemos recasamentos quando nós projetamos sonhos, viagens, né? E nos relacionamentos que o ciúmes predomina, como fazer projetos? Que muitas vezes a pessoa que passa pelos ciúmes tem medo da pessoa que sente ciúmes, né? Porque muitas vezes uma forma de eu segurar uma pessoa que eu acho que eu amo, né? Porque isso não é amor, amor é liberdade, é eu ir para a parte física, para eu segurar fisicamente uma pessoa, né? Agredir. E aí
Que relacionamento é esse que fica bom só para um e para o outro não? Então, quando nós falamos de ciúmes, nós estamos falando de pai e de mãe. Quais foram os modelos que nós aprendemos quando nós éramos criança de relacionamento? Nós víamos cenas de ciúmes, nós víamos o nosso pai muito ciumento em relação à nossa mãe, nós vimos traição, nós sentimos que os nossos pais não nos amavam, houve vínculo interrompido. Quais foram essas dinâmicas que fez com que eu me tornasse ciumenta? Quais foram os vínculos que foram interrompidos e eu me perdi e fiquei presa neles? Então, quando nós não vamos para a vida com 100% dos nossos pais, quando nós julgamos que os nossos pais não deram tudo que eles poderiam dar, quando nós estamos na vida como crianças e não como adultos. Porque as crianças que acham que os pais poderiam ter dado mais e melhor. Os adultos sabem que os pais deram o suficiente, que foram a vida. Então, quando nós ficamos pensando que meu pai poderia, que a minha mãe seria, eu fico no mundo de imaginação. E a vida não é no mundo de imaginação. A vida é aqui e agora. E aí? Qual o caminho que vocês escolhem de estar numa relação em que vocês estão vinculados aos seus ancestrais que sofreram com os ciúmes? Ou de vocês provocarem ciúmes como uma forma de sair desse relacionamento? Doido isso, né? É doido. Muitas vezes a pessoa que tem ciúmes do outro faz isso como uma forma de se sentir vítima e de sair do sistema para deixar o outro seguir o caminho dele. Porque eu não mereço um relacionamento tão bom quanto esse. Eu não mereço uma mulher tão inteligente, tão independente, tão bonita, porque todos os meus ancestrais não foram felizes. E aí eu arrumo um jeitinho de ter muitos ciúmes, ela se cansar e ela se retirar. Então, quais são essas dinâmicas de relacionamento que estão embutidas quando nós falamos de ciúmes? Então, é estar atento, é estar consciente, é estar conectado com essa matriz que são os nossos pais. Sair do lugar de criança e entrar no lugar de adulto. Quando nós entramos no lugar de adulto, nós assumimos o nosso relacionamento como adultos, como nós gostaríamos que o outro nos tratasse. Eu não preciso excluir tudo o que foi, mas eu digo ok para tudo o que foi, mas me abençoe se eu faço só um pouquinho diferente. Então, nas constelações, nas palavras de cura, nós utilizamos essas frases de cura como uma forma de libertação. Se a minha mãe sofreu muito com os ciúmes, ou se alguma ancestral dela passou por uma situação de ciúmes e ela não foi feliz, eu olho para tudo isso e digo: me abençoe se eu posso ser feliz. Me abençoe se eu posso ter um destino mais leve. Me abençoe se eu posso olhar para esse homem como meu marido e não como meu pai ou como qualquer outro meu ancestral que precisava de carinho. Me faça eu olhar para esse homem como uma pessoa que possa ser uma contribuição na minha vida. E me abençoe se eu olho para ele sem ciúmes, se eu posso ser um pouquinho mais livre para poder olhar para ele com leveza, com amor. Porque até agora eu tenho olhado com tantos ciúmes que isso não está deixando nem eu viver. Mãe e todas as minhas ancestrais, me abençoe se eu posso seguir um outro caminho. Porque esse homem que eu escolhi baseado nos conhecimentos que eu tinha antes. E hoje eu sou outra pessoa, eu tenho outra consciência. E isso me sufoca. Eu não consigo ser tão livre para eu poder escolher um homem que me ame, com amor verdadeiro, sem olhar para mim querendo que eu seja dele, mas querendo que eu seja a pessoa para trilhar um caminho com ele. Me olhe com carinho, minhas ancestrais. Se eu tenho a liberdade de dizer sim para tudo que foi desse meu relacionamento, e se eu posso agora seguir com mais liberdade para minha vida, para eu fazer algo
mais leve para mim, porque tá me custando muito caro. Nossa, até emociona. Tá me custando a minha saúde, tá me custando a minha felicidade. Eu não tenho nem mais vontade de estar na vida. Me abençoe, meus ancestrais. Se eu posso ser feliz, se eu posso seguir um caminho um pouquinho só diferente de vocês, porque tá muito pesado. Então, quando nós olhamos para os nossos ancestrais, para as nossas ancestrais, e fazemos uma profunda reverência para elas, pedindo para que nós possamos ter a clareza e um pouquinho de liberdade para fazer um pouquinho diferente, porque se nós falarmos que vamos fazer muito melhor do que as nossas ancestrais, nós temos chance de fazer 17 vezes pior do que elas. Então, quando nós tomamos consciência que nós merecemos, nós não estamos querendo sair desse relacionamento para poder partir para outro porque já tem outro. Não. Me abençoe se eu saio desse e tenho a minha vida de volta. Porque até a minha vida eu perdi. Então, quando nós olhamos para esse lugar de liberdade, estarmos com nós, né? Estarmos conosco já é o bastante. E que a gente tenha ainda um tempo para poder a gente se reconstruir, para poder seguir ainda nas escolhas mais leves. Porque a gente, quando está numa situação que nos sufoca, na verdade a gente nem quer outra pessoa, a gente quer a gente quer a gente de volta, porque tá tão difícil, porque a gente passa tantas coisas escondidas e calada, sem poder dividir, e muitas vezes nós estamos sendo abusadas psicologicamente e nós não temos força de sair de um relacionamento. Minhas ancestrais, eu digo sim para o destino de vocês, mas hoje me abençoe se eu faço um pouquinho diferente, me abençoe se eu posso ser eu, se eu posso trilhar um caminho mais leve, porque está muito pesado. Então, essas dinâmicas ocultas dos ciúmes está atrelado principalmente aos nossos ancestrais. Principalmente, a gente não precisa nem elencar muita ancestral para trás. A gente, só na nossa mesmo, às vezes nossos pais já tiveram algum relacionamento com que fizeram que nós tomássemos esse lugar de ciúmes, seja tanto como vítima ou como perpetrador, né? Como se eu tivesse provocando em alguém também uma dor, né? Porque às vezes, muitas vezes, nós fazemos isso com o outro, nós sufocamos o outro e nem sabemos que nós estamos sufocando, porque nós estamos procurando nesse parceiro a projeção dos nossos pais. E aí a gente fica olhando para eles e não vendo eles, enxergando apenas os nossos pais, querendo que eles deem para nós as moedas que só os nossos pais sabem e podem nos dar, e que eles têm. E nós procuramos nos nossos parceiros, nos nossos trabalhos, nas nossas amizades, os nossos pais. E estar conectado com essa essência, que os nossos pais foram os melhores pais que nós poderíamos ter tido, que eles foram perfeitos no que eles propuseram, que foram dar vida, e nós recebemos essa vida. Como casal, eles às vezes podem não ter dado certo, mas como pais, eles foram perfeitos. E nós muitas vezes nos misturamos nas conversas dos nossos pais e nos posicionamos como mulheres do nosso pai. E nós retiramos momentaneamente a nossa mãe da imagem e tratamos de igual para igual. Excluímos a nossa mãe inconsciente. Ou muitas vezes nós excluímos os nossos pais e enfrentamos com as nossas mães os nossos pais. Qual é esse lugar que me tira a força? Qual é esse lugar que me faz me sentir impotente diante de uma pessoa que quer me possuir? Qual é esse lugar que eu me permito
estar a serviço de alguém, a serviço do meu sistema. Que os nossos ancestrais possam nos abençoar para que nós possamos olhar com mais leveza para o nosso relacionamento. Então, num relacionamento, a pessoa falar que ciúme é saudável, essa pessoa está com um ponto de vista um pouco distorcido. Porque os ciúmes, numa relação, ela pode fazer com que ele chegue ao fim antes de qualquer outra situação. E Bert Helling fala que todos os relacionamentos, eles caminham para o fim. Se não seja o fim propriamente dito de um relacionamento, de uma união, mas que seja a morte, que até a morte caminha o relacionamento para o fim. Quantos relacionamentos que têm saudáveis, unidos, e de repente chega a morte e dá um fim nesse relacionamento. Então é muito sábia essa palavra dele quando ele fala que todos os relacionamentos caminham para o fim e que nós possamos olhar com muita clareza para todas essas dinâmicas, para tudo o que as constelações familiares vêm nos trazer, para que nós possamos encontrar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no sistema familiar. Porque senão nós vamos sair de um relacionamento abusivo, né? Porque quando a pessoa sente muitos ciúmes por nós, nós percebemos também que é uma relação abusiva. E aí você pode terminar com essa que se você não se curar no que você precisa em relação aos seus pais, vocês vão vão contratar outro ciumento para a vida de vocês. Porque vocês chamam porque estão dentro de vocês. A alma de vocês estão conectados com essa energia do sistema, do clã maior. E quando nós conseguimos olhar para esse passado, que seja qual época foi, qual tempo foi, aonde existiu, e trazer as nossas vistas e conseguir ressignificar essa dor e transformar em amor, nós temos a possibilidade de ter um caminho mais leve. E com isso, termos mais qualidade de vida. Porque num relacionamento que há ciúmes, as pessoas não têm qualidade de vida. Num relacionamento com ciúmes, muitas vezes também, essa pessoa que é ciumenta, ela já tem um outro relacionamento. E ela trata essa pessoa que ela está como que se ela fizesse algo que ela faz. E aí ela começa a ameaçar. E ela começa a transferir o que é dela para o outro. Se eu faço isso, ela também faz, né? Aí coloca não pode ter senha no celular, né? A senha é a mesma, aquele controle de chamadas. Gente, não há coisa mais libertadora quando vocês estão como adultos na vida, né? O celular do meu marido tem a mesma senha, eu não mexo no celular dele, ele não mexe no meu celular. Ele pode mexer no meu celular, eu posso mexer no celular dele, mas se eu começar a entrar nessa energia, o que tem no celular dele, o que tem no celular dela, vai criar uma situação que não existia, de dúvida. E em relacionamento não pode ter dúvida. A gente só tem que ter certeza que a pessoa que nós escolhemos é essa que nós queremos. E aí, quando nós definimos isso, fica mais fácil de estar no relacionamento. Ou então sai fora. Porque senão vai embolar mais ainda. Quando vocês estão num relacionamento que existe dúvida, o ciúme vai prevalecer mais do que o amor. E por fim nem existe mais amor. Só vai existir dúvida. E tudo vai ser duvidado. É um querendo pegar o pulo do outro, né? É um querendo ver aonde está a pega do outro. Para quê? Para quê? Por que não encerrar ciclos? Por que não chegar como adulto numa relação e falar, não dá mais? Eu tentei, eu errei, eu só tenho a agradecer o tempo que nós passamos juntos, porque você me deu vários presentes, entre eles os nossos filhos, e eu só tenho a agradecer por tudo que você foi na minha vida. Mas eu preciso seguir, porque eu também estou te atrapalhando.
Quando você tem ciúmes de mim ou eu tenho ciúmes de você, nós fazemos com que exista uma dúvida. E aí é tão ruim conviver assim dentro de casa, como se estivéssemos com um inimigo, dormindo com o inimigo. Eu preciso que você me libere. E eu também vou te liberar para você poder ser feliz. Que você também procure algo que eu não vou ter como te dar. E eu também não vou encontrar em vocês as respostas que eu preciso. Então, eu só tenho a te agradecer. E fecha um ciclo, né? E fecha sem muito emaranhamento, porque quando esse ciclo se fecha com alguma traição, ele embola mais ainda, né? Ainda mais quando tem filhos, porque os filhos acabam julgando os pais. E aí os filhos que vão atualizar uma nova versão de julgamentos. Então a gente tem que ter um olhar para esses ciúmes. Quais são as dinâmicas? Podem aparecer numa constelação outras dinâmicas que não sejam essas que eu falei. Mas a gente precisa estar atento para poder olhar de uma forma carinhosa, de uma forma atenciosa para os ciúmes. Porque muitas vezes a gente finge que não vê os ciúmes, né? Ignora, né? Vai passar, mas a tendência dos ciúmes é ir piorando. Porque a gente às vezes vai relaxando e a gente vai fazendo outras coisas, a pessoa vai ter mais ciúmes ainda. E aí vai cerceando o seu direito. Que relacionamento é esse que tira o meu direito de ir e vir? Que relacionamento é esse que tem aplicativo no celular para poder conferir minha localização? Caramba, tô fora. A gente tem que ter pelo menos uma certa liberdade. E com respeito e com responsabilidade, todo mundo sabe esse lugar, né? Que quem é vigiado são crianças e adolescentes, né? Quando nós somos adolescentes, né? Na minha época não tinha celular assim do jeito que é hoje. Minha mãe ligava para casa das minhas amigas para ver se eu estava lá. Minha mãe conferia o horário, se eu estava chegando. Então, quem confere é pai e mãe. Marido ou mulher que fica conferindo, o cônjuge, está na criança. Está procurando algo que ele não vai encontrar, porque está lá nos pais. Está agindo como crianças, que precisam ser controladas, que precisam ser vigiadas, que precisam ter a mesma senha, o mesmo acesso, que precisam mostrar para os pais o celular, aí eu mostro para o meu marido, e meu marido mostra o celular dele para mim. Entende? Quando eu falo essas questões simples, são questões profundas, são questões que me ligam aos meus pais. Qual é esse meu lugar que eu dou o meu direito de adulto para uma outra pessoa que chegou na minha vida depois que eu já era adulta, que não são os meus pais? Porque os pais controlam os filhos até os filhos alçar voo. Depois os filhos que se virem. Os nossos pais não ficam olhando onde nós estamos, fiscalizando com quem nós estamos. Os nossos pais já acreditam no nosso potencial de adulto. Mas como eu, adulto, permito que o outro me trate como criança? Entende? É muito forte isso. Eu fico pensando, eu vou falando e eu vou pensando. Qual é esse lugar que eu dou o direito de um homem ou de uma mulher fazer o papel do meu pai? Fazer o papel de ser incisivo comigo, sendo que eu sou uma pessoa tão boa, eu não tenho outra intenção, por que ele faz isso comigo? Então, quando nós começamos a conhecer as constelações familiares, a conhecer toda essa dinâmica oculta que existe, nós começamos a perceber que algo não está de acordo na nossa vida. E quando nós chegamos a perceber, ok, mas tem gente que não percebe também, tá ok, então tá tudo ok. O que é certo para mim, às vezes pode não ser para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando existe um incômodo, nós devemos olhar para esse incômodo. Qual é essa dinâmica que tem travado a minha vida? Qual é essa dinâmica que eu não consigo ser eu? Eu sou todo mundo e não consigo ser eu. Eu sou a vontade do meu marido, a vontade dos meus filhos. Então, qual é essa dinâmica
que eu preciso olhar com muito carinho para eu me conectar e reconectar com os meus pais. Então hoje eu trouxe esse tema como sugestão de uma pessoa que me segue no Instagram para a gente ter um pouquinho mais de consciência em relação aos ciúmes. Espero que vocês gostem e que vocês possam se reconectar e pensar sobre essas questões da vida de vocês. Um beijo!